Sintam-se todos cumprimentados, estou aqui para mais um vídeo de matemática. Estarei aqui falando hoje de integral superficial de segunda espécie. Então fiquem comigo até o final deste vídeo. Então, antes de começarmos, vou pedir para que partilhem o vídeo para que mais pessoas vejam. Deixem os vossos likes, que isso irá ajudar na promoção do vídeo, e subscrevam-se ao canal, que isso irá ajudar na promoção do canal, e também ativem o sininho das notificações para que sejam notificados no caso de haver um novo vídeo. Vou pedir para que deixem nos comentários os vossos pareceres sobre o vídeo e também as sugestões de vídeos que querem que eu apresente aqui no canal. Eu trabalho com física, matemática, análise de estruturas, resistência dos materiais, hidráulicas, e estruturas de betão, estruturas metálicas, e que são cadeiras ligadas à engenharia. Então, hoje vamos mesmo aqui falar de integral superficial de segunda espécie, mas importa deixar aqui que já tem vídeos disponíveis no canal, vídeos sobre integral linear de primeira espécie, linear de segunda espécie, integral linear para expressões que constituem uma diferencial exata. Isso é para campos vetoriais que admitem um certo potencial, não é? E tem também integral superficial de primeira espécie e todas essas matérias com vídeos correspondentes, vídeos nesse caso de exercícios práticos. Então podem conferir aí os vídeos que eles vão ajudar muito. Então, como eu já disse, vamos trabalhar com integral superficial de segunda espécie hoje, e para tal vamos trazer ou vamos analisar um exemplo prático para o uso de... vamos trazer aqui um caso prático de uso de integral superficial de segunda espécie, que é o cálculo de fluxo de campos vetoriais sobre certas superfícies. Então, suponhamos nós que tenhamos um certo campo vetorial F, não é? Campo vetorial F, e depois uma certa superfície S, e essa superfície ela é caracterizada por uma certa normal, não é? A ela mesma, N, não é? E nesse caso é um vetor unitário, não é? Que corresponde a essa superfície, indica a normal a essa superfície. E temos que ter em conta que essa normal pode depender, podemos ter uma certa superfície, e cada superfície ela para o caso vai ter para cada ponto duas normais, não é? Uma para fora e uma para dentro, como podemos ver aqui. Então há que ter em conta isso. Então nos exercícios, por exemplo, de cálculo de fluxo, vamos falar de determinar o fluxo de um certo campo vetorial sobre a superfície externa ou superfície interna, não é? Isso é mais porque temos que ter em conta o sentido da normal. Então vamos supor que esse campo vetorial aqui, não é? E essa superfície aqui, o campo vetorial para o caso tenha um módulo, não é? Constante ao longo dos pontos correspondentes a essa superfície, e depois o ângulo entre o campo vetorial, assim como a normal ou o vetor unitário normal, seja constante, quer dizer, o ângulo é o mesmo em cada ponto dessa superfície, o ângulo entre eles é o mesmo. Então o fluxo, não é, desse campo vetorial sobre essa superfície pode ser calculado dessa maneira. Então vai ser aqui o fluxo vai ser igual ao produto escalar entre o campo vetorial e a normal. Isso é aqui F aqui vezes N, assim, e depois vezes então a superfície, né, que é a área nesse caso da superfície em conta. Então para determinar o fluxo vamos ter que determinar o produto vetorial entre o campo vetorial, não é produto vetorial, perdão, é produto escalar entre o campo vetorial e a normal à superfície. Temos que ter em conta que é no caso em que esse campo vetorial é constante ao longo dessa superfície. Mas temos que ter em conta que nem sempre as coisas são assim, não é? Há situações mais complexas, há situações em que temos o campo vetorial, não é? Ao longo da superfície ele vai ter, não é, um certo módulo que é diferente um do outro, e vai ter um certo sentido, não é, que vai variando também o ângulo entre o sentido do campo vetorial e a normal, a superfície em cada ponto. Então vamos supor que o campo vetorial
seja uma função de x, y e z, né? Quer dizer, em cada ponto, né, temos um certo valor, sentido e tal para esse vetor, módulo, essas coisas todas, e que vai ser igual aqui à sua componente em x, que é p. Então assim, e aqui vamos colocar o unitário, mais aqui a sua componente em y, então x, y e z, então j, mais a sua componente em z, né? x, y e z, k. Então, se formos a ver, as suas componentes também vão variar ao longo de cada ponto, né? Porque se a força, né, ou não é força, é o vetor em cada ponto, ele vai tomando certos sentidos, vai tomando certo módulo e tudo mais, as suas componentes também vão variar ao longo de cada ponto, né? Então temos que ter isso em conta, por isso que temos a expressão aqui do campo vetorial desta maneira. Então temos nós aqui, né, esse campo vetorial, e queremos determinar o fluxo ao longo, por exemplo, dessa superfície aqui, e por conta da natureza da superfície e do campo vetorial, o ângulo em cada ponto, né, o ângulo entre o vetor, né, naquele ponto, assim como a normal, vão ser diferentes, e também o módulo do vetor em si, também o sentido dessas coisas todas vão ser diferentes, mas nós pretendemos determinar o que? Determinar o fluxo, não é? Ao longo dessa superfície por conta desse campo vetorial. O que é que nós vamos fazer? Em vez de determinar, não é, para toda a superfície, porque não é possível também, por conta dessas diferenças todas, nós podemos determinar em primeiro lugar o fluxo correspondente a cada diferencial de superfície, não é? E depois disso nós vamos somar os fluxos. Então, se temos uma certa superfície, nós podemos dividir, não é? E teremos nesse caso diferencial de superfície. E diferencial de superfície é uma superfície ela que tem o seu diâmetro máximo a tender para zero. Então, se tende para zero, pode-se reduzir isso a um certo ponto, né? Podemos assumir aqui que cada ponto corresponde a um certo DDS, né? Então, há que ter em conta também que, pela natureza da superfície, né, o vetor unitário ele também vai variar. Então, seria nesse caso n em função de x, y e z, e vai ser igual, nesse caso, aqui n, x, não é? Então, em i, também vai estar em função de x, y, z, mas para não encher aqui, vou deixar assim. Então, mais aqui n, y, j, e depois mais n, z, em k, não é? Mas temos que ter em conta uma coisa, não é? O vetor n ele é unitário. Então, se ele é unitário, vamos supor, por exemplo, que tenhamos aqui temos aqui a sua componente em x e ele é unitário. Então, entre ele e a sua componente em x vai se formar um ângulo, e podemos dizer aqui cosseno desse mesmo ângulo. Para o caso de x até, o ângulo é considerado alfa. Então alfa vai ser igual à sua componente, né, n, x, sobre o seu módulo, né? O seu módulo aqui vamos por n, mas o seu módulo é unitário. É daí que nós percebemos que nx vai ser igual a cosseno de alfa. Qual é esse alfa? O alfa é um ângulo formado entre a normal e o eixo x. Então vai ser o mesmo também para a componente y, componente z. Então podemos reduzir isso aqui, não é? O vetor normal vai ser igual, posso esquecer aqui x, y, z para não encher aqui as coisas, vai ser igual aos cossenos, chama-se cosseno diretores, nesse caso, quando temos um certo vetor e depois temos os cossenos dos ângulos formados entre ele os eixos, nesse caso os eixos principais chamam-se cossenos diretores. Então aqui vamos ter cosseno de alfa e depois mais aqui cosseno, para aqui é beta, né? De beta, j, vou por aqui as setas,
e mais aqui cosseno de gama e kappa, não é? Onde gama é o ângulo formado entre a normal e o eixo Z. Aqui beta é o ângulo formado entre a normal e o eixo Y. Então, se nós quisermos determinar o fluxo, não é, ao longo de DDS, não é, o que nós vamos fazer aqui é dizer D de fluxo, não é, D de fluxo vai ser igual ao produto escalar, não é, entre o campo vetorial e N, não é, vezes D ds. E isto vai ser igual, não é, este aqui tem sua componente. Nós sabemos quando se trata de produto escalar, creio que tenha dito produto vetorial, mas é escalar. Quando se trata de produto vetorial, somamos os análogos, aliás, multiplicamos os análogos e somamos, não é, tudo. Então, para o caso aqui, teríamos o produto disto aqui, seria aqui P cosseno de alfa, não é, que é este com este, mais aqui Q cosseno de beta e mais R cosseno de gama. E depois ficamos com o D de S, não é? Então, no caso de querermos o fluxo total ao longo de uma certa superfície S, não é? O que nós vamos fazer vai ser fluxo vai ser igual. Nós dissemos que aqui é o fluxo correspondente a uma superfície infinitesimal, não é, que tende para um certo ponto, tende para zero. Então, se quisermos o fluxo total, vamos somar o fluxo correspondente a cada ponto correspondente a essa superfície, e essa soma vai ser contínua, então vai se tratar de integral. E sendo ao longo de uma certa superfície, então vai ser integral duplo, né? Então, vamos ter aqui integral ao longo de S de P cosseno de alfa. Lembrando que o P vai variar ao longo de cada ponto, o cosseno de alfa também vai variar, são cossenos diretores. Então aqui Q, cosseno de beta, depois mais aqui R, e depois cosseno de gama, depois fechamos aqui e D de S. Então, quanto aos cossenos diretores, é uma coisa que temos que ter aqui em conta, né? Por exemplo, esse é o cosseno diretor para o eixo Y, não é? Então, aliás, eixo X, perdão. Então, este cosseno diretor pode ser determinado também de uma outra maneira em relação a essa superfície. E como? Então, o cosseno diretor, né, para o eixo X vai ser também igual à relação entre a projeção da superfície DDS sobre este plano aqui, que é perpendicular ao eixo X, e o próprio DDS, não é? Então, estou a falar de que aqui é que o cosseno de alfa vai ser igual, então, a projeção de DDS sobre o plano Y ou Z, que é o perpendicular a X, vai ser D de X, D de Y, aliás, D de Z. Então, D de Y, D de Z. Então, vai ser D de Y, D de Z. Então, sobre o próprio DDS, não é? Que vai ser a dimensão da superfície. Então, essa é a dimensão da projeção sobre este plano, e essa é a dimensão da própria superfície, né? Então, para o cosseno de beta é em relação a y. Então, o plano perpendicular a ele vai ser este aqui, xz. Então, vamos ter aqui dx dz sobre dds. Então, depois temos por fim cosseno de gama. Então, o cosseno de gama vai ser igual. Cosseno de gama em relação a z, então vai ser d de x, d de y. Então, d de x, d de y sobre d de s. Então, podemos substituir aqui, não é? Para certos casos específicos, né? Vamos falar mais adiante, né, acerca disso. Então, vamos ter aqui, isso vai ser igual a integral ao longo da superfície
e depois aqui P vezes d de x, y, d de z sobre d de s. Depois mais Q vezes d de x, d de z sobre d de s. Depois mais R vezes d de x, d de y sobre d de s. Então isso tudo vezes d de s. Ao percebermos aqui, se formos a olhar bem aqui, vamos ver que ao multiplicar isso tudo vai simplificar d de s com d de s, e no final das contas nós ficamos com φ vai ser igual a integral aqui de P d de y, d de z mais Q d de x, d de z, e depois mais aqui R d de x e d de y, tendo em conta que esse integral está para tudo isto, né? Então toda essa expressão está subintegrada. Então aqui, como podem ver, essas fórmulas que vocês veem aqui, né? Esta aqui, esta daqui, assim como esta que temos aqui, são fórmulas de integral superficial de segunda espécie, não é? Então, esta aqui é mais geral, depois essa aqui é mais específica, não é? Então, suponhamos que tenhamos uma certa superfície, não é? Depois o campo vetorial, e tenhamos que determinar o fluxo ao longo dessa superfície. Uma das coisas que vai acontecer é que a superfície, né, é dada por uma certa função. Ela pode ser explícita ou implícita, né? Pode nos dar uma certa esfera, né? Pode nos dar um elipsoide, uma dessas coisas, e pedem-nos para determinar o fluxo ao longo dessa esfera. Então, para usarmos essa fórmula aqui, se formos a perceber, para essa parcela as variáveis são y e z, não é? Então teremos que definir a superfície em x em função de y e z, não é? Se nos dá uma certa superfície S, nos dizem, por exemplo, que essa esfera aqui, teremos que definir em x de y e z, não é? Para esta parcela aqui, mas há que ter em conta também que a esfera ela, não é fechada, teremos que separar então duas semisferas, e para esta parcela, não é, teria que ser a mesma situação aqui. As variáveis são x e z, então teremos que definir o y em x e z, não é? E depois aqui por último, o que é mais comum ou o que já estamos habituados a fazer, as variáveis são x e y, teremos que definir aqui no R o z em função de x e y, isso já estamos habituados a fazer. Só que há uma certa complexidade em usar esta expressão aqui. Por quê? Porque torna-se difícil uma só superfície definimos em função de x, ou definimos em x em função de y e z, definirmos em y em função de x e z, em z em função de y e x. Se formos a ver, por exemplo, vamos pegar a semisfera superior. Essa semisfera superior, se quisermos definir a ela, vamos definir para z em função de x e y. Se quisermos definir para x em função de y e z, não é? Teríamos que voltar a cortar, não é? Teríamos já que usar 1/4 da esfera. E depois, se quisermos definir para y em função de x e z, teríamos que cortar também, e teríamos 2/4 de semisfera, e teremos que integrar desta maneira, e vamos perceber que isto torna-se cada vez mais complicado se formos a usar esta fórmula aqui, mas se torna complicado tratando-se de superfícies curvas, não é? Essa fórmula é mais aplicada quando se trata, por exemplo, de um certo cubo, não é? Ela é aplicável, e por exemplo um certo plano, não é? Ou muitas outras figuras
que tenham as suas superfícies planas. Então, quando se trata de superfícies curvas, né, como estas daqui, vamos arranjar maneiras, né, de termos apenas aqui as variáveis x e y. Isso vai nos facilitar o cálculo, né, em situações práticas. E como é que nós vamos fazer isso? Vamos transcrever isso para aqui, não é? E o integral vai ser integral, não é? ds p d aqui d de y, perdão, d de z, e depois mais que e d de x, d de z, e depois mais aqui r, perdão, e depois d de x e d de y. Então, continuando aqui, vamos colocar em evidência o d de x e d de y, não é? Então, S, então vamos ter aqui P. Se colocamos o d de x e d de y em evidência, vamos ter aqui para dentro d de x e d de y, assim, mais aqui que d de x e d de y, aliás d de z, perdão, sobre aqui d de x e d de y, e depois aqui mais o r, então, e pronto, d de x, d de y. Se voltarmos a multiplicar aqui, teremos isso tudo aqui. Então, continuando aqui, vamos ter que isso é igual aqui integral em S, e depois aqui o d de y aqui sai, aqui o d de x sai. Então, vamos ter aqui d de z sobre d de y, não é? Que acaba se tornando derivada parcial de z em y, mas vamos colocar aqui p vezes aqui mais ou menos derivada parcial de z em y, depois aqui mais que vezes aqui mais ou menos derivada parcial de z em aqui é y, né? Aqui é x, perdão, aqui derivada parcial em x, aqui é x e aqui é y, e depois aqui mais r e d de x e d de y. Então, no final de tudo, não é? O integral para determinarmos aqui o fluxo, ou simplesmente integral superficial de segunda espécie, vai reduzir-se a isso, não é? As variáveis vão ser d de x e d de y. Então, se tivermos uma certa superfície, não é, definida em z, então vamos, no caso de não estar separado, vamos separar. No caso de ser uma esfera, por exemplo, vamos separar e vamos colocar em z em função de x e y, e depois disso vamos derivar aqui parcialmente em x, aqui é x, e aqui em y, não é? E depois aqui vamos substituir, não é? Em p, vamos substituir aqui em q, vamos substituir aqui, não é? Agora, nos resta saber quando é que vamos usar o sinal positivo, quando é que vamos usar o sinal negativo. Aqui me esqueci também de pôr mais ou menos, perdão, não é? É mais ou menos também aqui, então fica mais ou menos R, não é? Mais ou menos R. Então, o que acontece? Quando nos dão um exercício para calcular um certo integral superficial de segunda espécie, nos falam da superfície, não é? Que temos que calcular esse integral de segunda espécie. Então, quando nos dão a superfície, nós a partir daí ficamos a saber qual é o sinal, não é, do vetor unitário, se é positivo ou é negativo. E quando é que o vetor ele é positivo? É positivo quando vai formar um ângulo agudo com o eixo ou semi-eixo positivo vertical, nesse caso z. Vamos por aqui, temos aqui, é este daqui, né? Então, para o exemplo que temos aqui, por exemplo, esse vetor unitário aqui, ele vai ser positivo, porque forma um ângulo agudo com este daqui, né? Então, eles partem do mesmo ponto, depois aqui, sentido para lá,
eles formam um ângulo agudo. Então vamos supor que temos esses dois aqui. Se formos a ver esses dois, não é? O Z para lá e este aqui vai formar um ângulo agudo. Mas vamos ver este daqui. Este vai para baixo. Se formos a transportar para aqui, ele vem para cá, não é? Assim. E o ângulo formado entre eles é isso tudo aqui. Este ângulo já não é agudo. Então este aqui vai ser negativo. Então temos que saber isso. Então vamos supor que tenhamos, por exemplo, essa semisfera inferior. Essa semisfera inferior aqui, a sua superfície interna, ela em qualquer que seja o ponto vai formar ângulos agudos. Então o vetor correspondente é positivo. Se nos disserem que é para calcular o fluxo ao longo da semisfera inferior, não é? Na sua parte interna, o vetor unitário vai ser positivo. Mas a parte externa, não é? O vetor unitário vai ser negativo, não é? Porque todos vão formar aqui ângulos que não são agudos em relação a ou y. Temos que ter em conta isso e fazermos essa análise antes de calcular. Agora, quanto a esses sinais aqui, o que nós temos que saber é que quando o vetor ele é positivo, para aqui o sinal vai ser menos e para aqui também vai ser menos e para aqui vai ser mais, não é? Mas quando o vetor unitário ele é negativo, aqui vai ser mais, aqui vai ser mais e aqui vai ser menos, não é? Então posso aqui escrever aqui de uma boa maneira para que seja mais explícito. Então aqui se n é positivo, né? Positivo, então aqui o integral S vai ser aqui menos, não é? P Z derivado em x derivado da parcial. Depois menos também aqui QZ derivado em y e mais R. Então d de x e d de y. Então se n negativo, aqui nós vamos ter o integral S. Então vai ser P aqui Z em x mais aqui Q Z em y e menos R, não é? E depois d de x e d de y. Então quando ele é negativo, já expliquei quando é que é negativo, quando é que é positivo, não é? Então a fórmula final vai ser esta. Quando ele é positivo, a fórmula final vai ser esta. Então o integral ele vai resumir-se a isto. Então essa fórmula aqui, da maneira que está, é mais aplicável para superfícies planas. Agora, quando são superfícies curvas, nós vamos recorrer a estas duas fórmulas aqui, não é? Tendo em conta essa identificação do vetor, se ele é positivo, ele é negativo. Depois vamos identificar a função correspondente, vamos determinar as derivadas parciais, vamos usar essas fórmulas aqui para o caso. E para tal, como vemos que trata-se do integral duplo, é claro, o S que vai ser o domínio, não é? Correspondente a essa tal superfície, não é? Em que queremos calcular o tal fluxo, não é? Então, se por exemplo me derem uma esfera como esta e me dão um campo vetorial e me pedem para calcular o fluxo pela superfície externa, não é? Pela superfície externa, primeiro que eu vou ter que determinar ou dividir essa esfera em duas semisferas, a inferior e a superior. E posso começar com a inferior. Para esta inferior, vou usar, não é, uma dessas fórmulas. Mas qual é o vetor normal correspondente a essa inferior? Ou qual é o sinal, não é, correspondente? Vai ser negativo, porque ele forma com OY um ângulo que não é agudo. Então, se é negativo, vou usar esta fórmula aqui. Então, vou definir o Z, né, correspondente, Z em função de x e y, correspondente a essa semisfera, e vou determinar as suas derivadas parciais, não é? Aqui, depois vou substituir aqui também, né? Se tiver aqui essa função, se tiver aqui vou substituir, se tiver aqui vou substituir, e pronto, vou integrar aqui normalmente como se tratasse de uma integral dupla, né? Então, quanto à superfície superior, o seu vetor ele vai ser positivo, então vou usar esta fórmula aqui. Agora, se nos pedissem para determinar
o fluxo para a superfície interna, o cenário seria diferente. Para a superfície inferior, a normal seria já positiva, para a superfície superior, a normal seria negativa. Então, são essas análises que temos que fazer. E eu vou ficar por aqui. Espero ter ajudado muito. Não esqueçam de partilhar o vídeo para que mais pessoas vejam. Subscrever-se ao canal, que isso vai ajudar no crescimento do canal. E também deixarem os vossos comentários, os vossos pareceres para o vídeo. E dizer que esse vídeo vai ser complementado por um vídeo de um exercício prático. E até ao próximo vídeo.